Olá, aromistas, tudo bem com vocês? Ricardo Neuraroma. É, Obrigado pela audiência e por tudo que vocês estão fazendo pelo canal, tá? Tá sendo espantoso ver o canal crescendo assim e eu não pensava que ia crescer tanto no YouTube, tá? Então eu prefiro agora dedicar esses vídeos mais técnicos ao YouTube e aí pergunta e resposta, coisa rapidinha lá no TikTok. E quando for caixinha de pergunta, alguma coisa, eu sempre faço pelo Instagram, tá? Então, se você acompanha nessas três redes aí, você sempre vai estar coberto aí com alguns assuntos. Para você que não é inscrito, gostaria que você desse uma força aí pra gente, se inscrevesse no canal, curtisse, compartilhasse, para aumentar um pouquinho o nosso alcance também e aumentar a nossa comunidade, tá? Hoje eu vou falar sobre uma dúvida que a gente estava debatendo no grupo do WhatsApp e tal, que era sobre como calcular a fórmula das as nossas fórmulas de perfume, tá? E aí eu coloquei aqui como calcular um parfum, e aí eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos como que são os cálculos e como que você vai fazer, tá? E tem um bônus aqui para quem ficar até o final do vídeo. Então, como calcular a fórmula de perfume, tá? Primeiramente, a gente tem aqui a base, tá? Então, dentro da base, dentro de 100% da base, a gente tem 85% de álcool 96. Eu sempre indico que vocês utilizem o álcool de cereais, o cereal álcool, água deionizada, 13% de água deionizada e 2% de propileno glicol, tá? Tudo isso daqui, fechando aqui, a gente vai chegar em 100%. Então, essa daqui é 100% da base. Como eu digo no laboratório, isso daqui é uma base sem perfume. Ou uma base padrão também pode ser utilizado como base padrão. O que é uma base padrão? Base padrão é uma base clean, tá? Uma base para a gente poder utilizar nas nossas formulações sem alterar a composição ou o odor do perfume. Isso daqui é uma fórmula para a gente poder avaliar. Então, no artesanal, eu sou da indústria, então quando eu venho eu participo do mundo do artesanal, eu percebo que vocês têm umas diferenças, tá? Então, cada um tem suas particularidades e quando a gente vem aqui pro artesanal, a gente entende que essa fórmula aqui é uma fórmula clean, é uma fórmula para você testar qualquer tipo de perfume que você receber aí, tá? Então, da base, da base a gente usa 75% da base e da essência a gente usa 25%. Então, toda vez que a gente tem um, um parfum, tá? Vou colocar aqui um parfum com 25%, a gente tem 25% de fragrância ou essência e 75% da base, sendo que dentro da base tem 85% de álcool, 96, 13% de água ionizada e 2% de propileno glicol. Essa que eu indico, tá? Então, dito isso, quando a gente vai calcular para 100 gramas, isso, o que a gente tem? A gente tem 25% de fragrância e 75% de base. Então, essência, em cada, a cada 100%, a cada 100 gramas de produto, né, de perfume, a gente vai ter 25 gramas de essência e 75% da base. E aí, quando a gente destrincha isso daqui na base, para a gente saber as quantidades que estão entrando de cada elemento, a gente vai perceber que em 75 gramas de base, a gente tem 63,75 gramas de álcool, de cereais 96%, né, que é o GL dele. A gente tem 13% de água dentro da base, que na verdade vai ser 9,75 gramas. E de propileno dentro dessa base, que são 75 gramas vezes 2%, a gente vai ter 1,5 gramas de propileno glicol. Então, se a gente fosse pesar isso daqui individualmente para fazer somente 100 gramas, a gente adotaria essa base aqui, tá?
25, 63,75, 9,75 de água e propileno glicol 1,5% de propileno glicol, tá? E aí a gente teria um parfum, tá? Com 25% de essência. Para uma formulação de 20% de essência com 85%, com 80% de base, a gente vai ter um eau de parfum, tá? E aí a gente vai ter 20 gramas de essências com 80 gramas de base. E aí, quando a gente calcula tudo isso, a gente tem 78 gramas de álcool, tem 10,4 gramas de água deionizada e 2%, né? 2 vezes 75 gramas, que vai ser 1,6 gramas de propileno glicol. Notem que as quantidades são inversamente, né? Quanto menos fragrância eu tenho, mais água, mais propileno e mais álcool eu tenho. Quanto mais essência eu tenho, menor são esses elementos aqui. E tudo bem, tá? Dependendo da fórmula que você fizer, sempre vai entrar essas concentrações. A gente consegue notar aqui que se você for fazer agora 100 gramas individualizado, 100 gramas direto, tá? Você não vai fazer a base, você vai fazer 100 gramas direto, usa essas quantidades, ó. 25 gramas de essência, 63,75 gramas de álcool, homogeniza, aí depois você adiciona 9,75% de água e 1,5 gramas de propileno glicol. E aí você tem aquela base padrão, que eu chamo de base padrão, que é 85% de álcool, 13 de água e 2 de propileno glicol, tá? Ó as quantidades aqui, 85% álcool, 96%, 85% água, 13% e propileno 2%. Agora, se eu quero, pode ver que na minha fórmula padrão, às vezes ficou um pouquinho menor a quantidade. Então, você pode ajustar aqui na hora que você... Se você for fazer quantidades pequenas de perfume, só 100 gramas para você usar e pronto, só para testar aquela fragrância, você pode vir aqui e colocar 64 gramas, 10 gramas e 1 grama de propileno, 2 gramas de propileno. Aí você ajusta essas quantidades aqui, tá bom? Então, toda vez que eu indico para vocês utilizarem a base, são essas quantidades que você tem, na verdade, de cada elemento dentro da sua formulação, tá? E 20 gramas em 100 gramas de eau de parfum, a gente tem 20 gramas de essência e 80 gramas de base. Então, juntando tudo aqui, quando eu tenho a fórmula padrão, que é 85, 13 e 2, eu tenho 68 gramas de álcool, 96, 10 gramas,4 de água e 1,6 gramas de propileno glicol, certo? Essa questão aqui, para vocês estão claras, vocês colocam no comentário aí, tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês que aí é o bônus do nosso vídeo, tá? Na química, as coisas são bem complexas. Não é tão simples assim a química ela não é tão simples você falar, para você bater no martelo e falar que um material não vai dar certo com o outro, que um produto é insolúvel no outro, que existe o conceito hidrossolúvel e lipossolúvel apenas, tá? Então eu vou te apresentar um novo conceito aqui, isso é muito legal e vocês vão entender o raciocínio e como que isso acontece, tá? Então é o seguinte, quando você vai fazer tem a fragrância que a gente chama de hidrossolúvel, que ela tem afinidade com água, ela é miscível em água. Então, sabonete líquido, gel, sabonete transparente, gel, água micelar, água de passar, água de lençóis, a gente sempre vai procurar usar uma fragrância hidrossolúvel, tá? Não é que outras dê certo, mas aí a gente precisa de um tratamento, isso daqui é somente uma observação acerca da miscibilidade dos materiais, tá? Então, quando você vai fazer água, você vai fazer água micelar, água de lençóis
e gel, capilar ou produtos cristalinos, que vão aí 70%, 80% de água, a gente tem que usar, precisamos usar fragrância hidrossolúvel, certo? E aí, quem são as fragrâncias lipossolúveis? Fragrância lipossolúvel são fragrâncias que elas vão ter miscibilidade no óleo, tá? No óleo. Óleo, ele é... A gente pode usar como referência óleo mineral, óleo capilar, silicone, tá? Então, quando você vai fazer um gloss, tá? Você vai fazer uma fragrância que você vai usar um gloss. Então, você vai fazer o quê? Você vai usar uma fragrância lipossolúvel. Você vai fazer um óleo mineral, né? Você vai fazer um óleo mineral. Você vai usar uma fragrância lipossolúvel. Para eles o quê? Para eles te dar transparência, não gerar gotícula no fundo. Então, sempre vão ser lipossolúveis, tá? E o que eu vejo é que algumas fragrâncias elas estão sendo recomendadas para fins diferentes, tá? Então, não é bem assim. E aí, a gente tem as fragrâncias hidroalcoólicas. Por que hidroalcoólica? Porque são fragrâncias que elas ficam transparentes e miscíveis em formulações de colônia, em formulações alcoólicas. Aí a gente pode usar body splash, pode usar colônia, pode usar aromatizante, difusores. Ah, mas não é bem assim, só existe 2 tipos de fragrância. Não existe, porque senão a gente não teria dificuldade com fragrâncias que elas não ficam boas na colônia, tá? Então, quando você tem uma fragrância que ela é totalmente hidrossolúvel, ela vai gerar gotas e vai gerar ela vai ser immiscível nesse produto. Se você colocar uma fragrância totalmente hidrossolúvel, ela vai dar certo, mas ela vai perder performance aí, porque as fragrâncias hidrossolúveis, ela precisa de um tratamento para funcionar muito bem com relação à transparência e elas são mais fracas, tá bom? Então, quando você for usar para fazer colônia, você vai usar esses 2 tipos de... Para fragrância, você sempre precisa de uma fragrância hidroalcoólica. Para fazer vela, você precisa de uma fragrância lipossolúvel. Para fazer óleo de banho, óleo de massagem, óleo capilar, você precisa de uma fragrância lipossolúvel. Para fazer sabonete líquido, transparente, para você fazer gel capilar, gel de massagem, para você fazer a água de passar, você precisa de uma fragrância hidrossolúvel, tá bom? Então, é um vídeo bem curtinho, tá, gente? Só pra gente poder conversar sobre o tema que era sobre os cálculos e um bônus aí para falar sobre miscibilidade de fragrância, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, tá? Pelo apoio, eu agradeço vocês a tudo e eu convido vocês para ser membro também do nosso canal. Tem 3 tipos, mas aí vocês escolhem o nível, tá bom? Quero agradecer a todos pela audiência e uma ótima jornada perfumada a todos vocês.